Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje na nossa parte de matemática nós vamos conferir aqui a correção da prova A do gabarito 1, que foi então do concurso do Banco do Brasil 2023, foi realizado domingo agora. E hoje então eu trarei aqui para vocês a minha versão da correção. Lembrando que eu sou o William Pessoa, sou seu professor e peço a vocês então que se inscreva, curte, comente, compartilhe os nossos vídeos. Vamos lá então. Lembrando que foram nessa etapa então, né, foram 5 questões aí da parte de matemática, né? Teve a parte matemática financeira, mas eu vou me atentar aqui somente resolver as questões de matemática, ok? Então vamos iniciar aqui então a nossa questão então de número 16, lembrando que essa foi a da prova A, gabarito 1, tá certo? Vamos lá. As 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. 1. Só uma assertiva é falsa neste caderno. 2. Só 2 assertivas são falsas nesse caderno. 3. Só 3 assertivas são falsas neste caderno. N assertivas são falsas nesse caderno. 2022 assertivas são falsas nesse caderno. E 2023 são falsas neste caderno. Então, considerando estas 2023 assertivas, o número de assertivas é verdadeira. Então vamos lá. Resolvendo então essa questão, vamos entender aqui, porque já que ela é uma questão como se fosse um raciocínio lógico, né, pessoal? Então vamos lá. Se nós tivermos apenas uma assertiva, né, então se uma assertiva dela é falsa, então tá ok, né? Tudo bem. Agora, ele diz que 2 assertivas são falsas, né? Nesse caso aqui, uma está implicando com a outra, então acaba que uma acaba negando a outra. E assim acontece com as outras alternativas também, né? Então, nesse caso, como isso acontece, como isso acontecesse, tudo aqui estiver negando, né? Dizendo que são falsas, então, nesse caso aqui, então, 2023 não pode ser nem essa daqui, nem essa, e nem zero, né? Porque a gente tem que ter pelo menos uma, né? Assertiva verdadeira, né? Nesse caso. Então, nesse nosso gabarito, então, é o item D, né? Então, a gente tem que ter apenas uma assertiva verdadeira nesse caso, né? Porque como tudo está tentando negar as outras, então, aí acaba implicando que pelo menos uma, né, tem que ser verdadeira. Entendido? Se por acaso não entendeu, né, deixe nos comentários. Vamos seguindo então para a próxima questão, de número 17. Lembrando que essa prova foi do gabarito 1, tá? Prova A do gabarito 1. Na questão então número 17 diz o seguinte: J, né, que é um aluno, convenceu então o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu uma seguinte condição, que nós vamos ler aqui agora. Então, uma sala com 70 lugares, ou seja, capacidade para até 70 estudantes. Será disponibilizado para a turma, desde que cada estudante, incluindo o aluno, né? Incluindo, no caso, você, o aluno, J, né? Pague mensalmente R$600 mais R$30 por cada lugar vago. Considerando-se essa condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima, com essa turma ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividindo então esse valor X por 5, obtém-se resto igual a... Então vamos pensar um pouquinho, vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Então eu tenho uma sala, né,
com 70, então aqui 70 lugares. Vou chamar de X a quantidade, então, de alunos, certo? E a nossa função, aqui, então, nesse caso, vai ser da seguinte maneira, né? Então, nós temos aqui, né, então, lugares vagos, né? Então, aqui, ó, lugares vagos. Temos que botar também isso daqui. E os lugares vagos, então, é 70 menos X, né? Porque 70, então, é a capacidade que a sala tem, tá? E a nossa, então, a nossa equação, nesse caso aqui, vai ficar, então, a nossa função. Então, vai ficar assim, ó, delta X. Eu vou chamar de delta X. Então, vai ser, então, 660 por cada aluno, certo? Mais, né, que ele fala ali, mais R$30 por lugar vago. Então, 30x. Né? E temos aqui, então, a função por lugar vago, que é essa daqui, 70 menos x. Então, vamos multiplicar por 70 menos x, que é a capacidade, então, da sala. Certo? Então, fazendo essa operação, vamos repetir aqui o delta x. Então, nós temos aqui 660x mais, né, o 30 vai passar aqui para dentro. Então, vai ser 2100x menos 30x ao quadrado. Então, nosso delta x vai ser, então, aqui no caso, deixa eu apagar aqui. Então, vai ser... Então, vai ser 2100 mais 660, 27.060 x menos 30x ao quadrado. Então, caiu aqui numa equação do segundo grau, né? Uma função, então, do segundo grau. Né? Lembrando, então, que ele quer a capacidade máxima, né? Então, no caso aqui, a capacidade máxima, então, como o A, aqui, né, referente, então, ao x ao quadrado, está no negativo, né? Então, a nossa parábola seria mais ou menos assim, certo? Então, nós vamos pegar a função, então, do x do vértice, né? Quem é x do vértice, né? X do vértice, então, vai ser quem? Né? Já que ele quer o valor máximo, né? Então, o nosso x do vértice vai ser menos b sobre 2a, né? Então, porque lembrando que a nossa função é alunos, né, pela renda, né? Então, vai ser aqui, ó, o menos b, quem é o menos b? O menos b, então, vai ser menos 2.760 sobre 2 vezes menos 30, né? Então, resolvendo aqui, então, vamos ter 2.760 sobre menos 60. Cortando aqui, fazendo essa conta, vamos ter, então, que o x do vértice é 46. Então, 46 aqui representa o meu total de alunos. Certo? Então, representa o meu x. Se eu dividir, então, 46 aqui por 5, né? 46, 5 vai dar, então, 9, né? Menos 45. Então, vai dar 1. Então, o nosso resto que ele quer é igual a 1. Então, gabarito aqui, item B. Então, nosso gabarito aqui, item B. Ok? Seguindo, então, para a questão de número 18. Essa questão de 18 é um pouquinho mais trabalhosa aí, mas vamos lá. Na questão 18 diz o seguinte, né? Nós temos, então, a sequência numérica aí de 2.100 números inteiros positivos que foram dispostas em uma tabela da seguinte forma. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar
recebem somente 6 números da sequência a partir da coluna 1, ficando com a coluna 7 vaga. E as linhas de número par também recebem 6 números da sequência, mas a partir da coluna 2. E ficando com a coluna 1 vazia, né, como mostra a tabela acima. Assim sendo, os números 1808 e 2023 estão inscritos respectivamente nas seguintes colunas. Então ele quer saber quais colunas esses números estão escritos. Então vamos pensar um pouco, vamos lá. Para saber em qual linha esses números estão, o que a gente precisa então fazer aqui, pessoal? A gente precisa então pegar cada número. Então a gente vai pegar cada número aqui, 1008 e 2023, dividir por 6, porque a gente vai saber então se é resto zero ou se tem algum resto, né? Se tiver, por exemplo, se a divisão for exata, então ele vai preencher toda aquela linha, né? Então vamos lá. Vamos entender essa bagagem. Vamos entender aqui. Vamos pegar então 1808, né? 1808 e vamos aqui dividir por 6, né? Então 18 por 6 vai dar 3, menos 18 aqui, então vai zerar. Aqui então vai ser 0, aqui vai ser 0. E aí então baixando o 8, aqui então vai ser 1, né? Menos 6. Então aqui, ó, deu o resto 2, pessoal. Então aqui, ó, deu o resto 2. Significa que eu vou preencher mais uma linha. Vou preencher mais uma linha. Então aqui, ó, se liga aqui. Se aqui tá então na linha, essa aqui então representa a minha linha, 301. 301 é minha linha aqui que foi achada então na divisão. Como sobrou 2 números para serem preenchidos ali, então, né, que foi no caso do nosso resto aqui, nesse caso, então vou ter que acrescentar mais uma linha. Então aqui vai ser linha, por exemplo, 302, tá? Só que ele fala o seguinte nessa linha quando é par. Quando é par, a coluna 1 fica vaga, tá? Então vamos supor que aqui então, vamos dizer aqui que então o número 1807 está aqui e o número 1808 está aqui. Olha aí. Então a gente já sabe que o 1808 está na coluna 3. Então a gente já pode matar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Certo? Então já pode matar 3 aí. Né? Porque ele quer respectivamente, ó, respectivamente. Então se ele quer respectivamente, então tem que seguir a ordem que está aqui. Agora vamos ver o número 2023. Então o número 2023 divididos por 6. Aqui é 20. Quem é mais próximo de 20 na divisão por 6, então é 3. Menos 18. Aqui sobram 2. 22. 22 continua então sendo a divisão aqui por 3, né? Então divididos aqui por 3. Menos 18. Aqui sobram 4. Baixando 3. Né, 43 então por 6, mais próximo é 42, que é por 7, então vai ser menos 42. Então aqui dá resto 1. Resto 1. Mesma coisa, então aqui nós temos a linha 307. Só que me sobra um número, então logo vai ser o número, a linha 338, né, pessoal? Então aqui vai ser, ó, 338. Lembrando então que é par. Se é par, então ele vai ficar com a casa 1 vazia. Logo, então,
o número 2023 vai ser preenchido aqui. Tá certo? Então, matando aqui. Então, nosso gabarito é do item E, 3 e 2, ok? Seguindo, então, para a questão de número 19, na tela para vocês diz o seguinte: 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. Então nós temos aí a tabela abaixo. O custo total da compra do material para a agência Z em reais é de... Então vamos lá, vamos pensar. Nós temos aqui então armário, mesas e cadeira. Então para a agência X, agência X, eu vou chamar então o armário de A, a mesa de M e cadeira de C. Então nós vamos ter 4A mais 7C mais 10, então 7M mais 10C no custo então de 7.500. Na agência Y nós vamos ter A, né, 1A mais 2M mais 3C igual a 2.080. E para a agência Z, né, nós vamos ter então 2A mais 2M mais 2C no custo que a gente não sabe, né, que a gente quer descobrir. Então vamos pensar aqui, né, o que a gente pode fazer então aqui. Vamos analisar a questão, a equação 1, né, soma 1 e a equação aqui 2. Né, vamos separar elas aqui. Então vamos lá, 4A mais 7M mais 10C igual a 7.500 e 1A mais 2M mais 3C igual a... Vamos analisar aqui o que a gente pode fazer com essas duas então equações, né? A gente não pode usar um sistema, né? Porque temos 3 equações para 3 incógnitas. Então a gente pode analisar da seguinte maneira. Vamos pensar aqui, se a gente multiplicar ela no caso por 2 aqui, né? Se a gente multiplicar por 2, né, não vai acontecer nada, né? Então não vai atingir o resultado que eu quero. E se eu multiplicar ela por 3? Se eu multiplicar ela por 3, a nova equação aqui, então vai ficar assim, ó. Se eu multiplicar tudo por 3, deixa eu apagar aqui, apagar aqui e apagar aqui. Se eu multiplicar ela por 3, então os novos valores aqui vai ser 3A, 6A e 9A. Olha que interessante que ficou, né, pessoal? Aí, que legal. E agora, se eu subtrair uma com a outra, né? Se eu subtrair uma com a outra, vai ficar então 4 menos 3, vai ficar A. 7 menos 6 vai ficar M. E 10 menos 9 vai ficar C. 7.500 menos 2.880, né? Vai ficar quanto aí? Vai me dar 1.260, né? Então aqui vai ser 1.260. Olha que legal, né? Agora a gente analisando aqui, né? Já que a gente tem o preço como seria apenas para um item de cada. Olha o item Z, né? Na agência Z. Na agência Z é o dobro, né? Então basta multiplicar por 2 aqui, né? Então
multiplicando por 2 isso tudo daqui. Então, vamos ter 2A mais 2M mais 2C. 1.260 por 2 vai dar 2.520. E aqui, então, portanto, está o nosso gabarito, que é o item D. Quem achou, então, quem resolveu diferente cada uma das outras questões anteriores, né? Basta comentar aí no vídeo, tá? Então, vamos para a última questão da nossa prova A, do gabarito 1, que foi do concurso Banco do Brasil 2023, que diz o seguinte: um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto, então, de 3 tipos de investimentos. Vamos marcar aqui, ó, conjunto de 3 tipos para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repete. Nunca repetir o mesmo mês. Os mesmos conjuntos de 3 tipos já usados no mês anterior, por exemplo, né? Se ele tem, então, no primeiro mês, ó, vamos lá, no primeiro mês. Então, aqui, vamos lá, no mês 1, no mês 1, nós temos aqui, então, A, B e C. No mês 2, nós temos A, B e D. No mês 3, E, F e G. Então, ele poderá investir novamente no mesmo mês, por exemplo, o conjunto de investimentos dos tipos A, B e C, por já ter usado, então, no primeiro mês. Então, aqui ele já pode, então, utilizar no mês seguinte, certo? Ele não pode, então não pode, porque ele já utilizou no primeiro mês. Então, aqui já não pode mais utilizar novamente. Considerando essas condições descritas, o número máximo, certo? De meses que esse investidor poderá fazer esses investimentos é... Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, hein? Se nós temos um grupo de 3, né? O grupo 3 é o grupo, e 9 é investimento, né? Então, o que ele vai poder fazer aqui, já que não pode, não repete, né? Não repete. Então, já que não pode repetir, então o que nós temos aqui que fazer? Nós temos, então, que fazer aqui uma espécie, então, de combinação. Combinação de quem? De 9 em 3. Então, vamos lá. Então, vai ser 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Então, nós temos 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. Então, fazendo essa conta, 9 fatorial, 9 vezes 7 vezes 6, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Então, a gente pode cortar aqui. A gente corta esse 2 com esse 8 e fica 4. 3 com esse 9, então fica 3. Então, no final, nos resta 3 vezes 4 vezes 7, que vai dar, então, 3 vezes 4 vezes 7 vai me dar, então, 84. Então, 84 é o número de meses, então, que ele poderá fazer esses investimentos sem repetir, tá certo?
Então, nosso gabarito aqui, então, da questão número 20 é o item A. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que depois também vamos ter aí a correção também das provas B e C, tá? Fiquem ligados aí para novos vídeos. Não se esqueça, então, de curtir, comentar e compartilhar e de se inscrever no nosso canal.